outorgada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, a medalha Tiradentes honra quem presta relevantes serviços à causa pública. E desta vez, o homenageado foi o presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho. O presidente fez seu discurso emocionado. Estou pessoalmente emocionado e institucionalmente absolutamente reconhecido com a presença maciça dos dirigentes e das lideranças de todo este imenso Estado. Podemos dizer que temos um verdadeiro colégio de presidentes de subseções do Estado do Rio de Janeiro. Foram estas as saudações emocionantes do presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Esposa e filhos participaram da solenidade e entregaram a medalha. Em seu discurso, o presidente agradeceu a honraria. Considero a medalha Tiradentes, ora outorgada pelo povo do Estado do Rio de Janeiro, um importante tijolo, ou mais do que isso, um importante edifício na construção da valorização da advocacia de nosso país. O homenageado comentou sobre a atual crise ética, política e econômica do país. Ele falou em combate à corrupção. Que o combate à corrupção no Brasil, que é tão importante, não pode ser feito apenas do ponto de vista repressivo, que deve ser feito, mas há de ser buscado do ponto de vista de um combate preventivo. E como se faz esse combate preventivo? Realizando uma reforma política que desestimule atos de corrupção no Brasil. O atual sistema político eleitoral, com campanhas hollywoodianas, milionárias, não pode permanecer. Temos que verificar que não é um ponto dentro da curva um marqueteiro de campanha receber mais de 50, 60, 70 milhões de reais para trabalhar 3, 4 meses. Portanto, a reforma política da ordem não é contra a atividade política, muito ao contrário, é para defender a importância da política no Brasil. Mas uma política que discuta ideias, propostas, e uma política que aponte para as saídas deste país. Como no atual momento que vivemos uma crise ética e econômica. O único partido da OAB é a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. A medalha Tiradentes é concedida àqueles que prestam relevantes serviços às causas públicas do nosso país e têm os seus trabalhos reconhecidos por fazerem a diferença. O nome intitulado é, na verdade, de Joaquim José da Silva Xavier, que teve um papel importante na história e independência do nosso país, bem como sua atuação nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tiradentes tornou-se herói nacional ao morrer na luta da Inconfidência Mineira no dia 21 de abril de 1792, data esta que é considerada feriado nacional. O presidente da seccional fluminense, Felipe Santa Cruz, o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Técio Lins e Silva, e o presidente da OAB Niterói, Antônio José Barbosa da Silva, também participaram do evento. A OAB Nacional fez sugestões de melhorias para o trajeto democrático do Brasil em seminário no TSE. A entidade defende que a reforma política seja feita com diálogo e tolerância. A abertura do seminário sobre reforma política promovido pelo TSE, o presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, defendeu o fortalecimento da democracia com base na tolerância e no diálogo. Segundo o presidente, a reforma é necessária e precisa ser feita com o único ideal de melhorar o país, sem discurso de ódio. Portanto, um debate e um seminário como este que se realiza é fundamental para que possamos apontar os caminhos.
Este deve ser o espírito de todos que participamos desse debate sobre reforma política. Todos temos as nossas ideias, as nossas pregações, a nossa leitura da história do Brasil, da realidade atual, mas ninguém pode deter o domínio do sistema político eleitoral ideal. O presidente apontou que as atividades de exercício do poder no judiciário e executivo e a representação popular do parlamento devem ser vistas como necessárias para a democracia. Possamos não conestar com o discurso que criminaliza a atividade política em nosso Brasil. Nenhuma reforma política pode ser feita contra a política. A reforma é a favor da política. Não há democracia sem povo. A reforma política é um dos temas mais importantes da atualidade brasileira, de acordo com o ministro do TSE, João Otávio de Noronha. Ele disse que esse processo vai ajudar na melhoria das instituições. Há um grande e forte anseio por reformas. E essa reforma se dá agora, se espera no campo político, como uma necessidade de modernização das instituições. E, sobretudo, uma modernização para que o país continue seguindo o trajeto democrático. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, Sepúlveda Pertence, lembrou que a democracia é sempre uma obra inacabada. Dar um passo adiante para melhorá-la é uma tarefa permanente. Desde que seja possível dialogar, seja possível o diálogo entre os divergentes, há sempre um passo. Se não a reforma total, como pudéssemos sonhar, mas há sempre um passo a dar à frente nesta. E depois do intervalo, OAB promove seminários sobre situação financeira, política e social do país. Voltamos em instantes.